Fala galera, Juan do canal Juan Tricolor, passando para falar um pouco sobre o pós-jogo de Independente Rivadavia 1, Fluminense também 1, partida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Resultado esse que deixa o Fluminense com apenas 2 pontos no grupo, mas com gol salvador do JK já nos acréscimos do segundo tempo, permite ao Fluminense depender das suas próprias forças para se classificar. E como a gente se classifica? Primeiramente, para não depender de ninguém, a gente precisa de um resultado de 3 gols de vantagem sobre o Bolívar, porque hoje, para ter o desempate é sobre o confronto direto, saldo no confronto direto, então como a gente perdeu por 2-0 para o Bolívar, a gente tem um saldo de 3 ou mais, a gente já mata essa parte da classificação e, obviamente, na última rodada, a gente ganhar do Laguaira dentro de casa. Então ainda é muito possível, hoje é difícil imaginar que o Fluminense vai ganhar de 3-0 do Bolívar, por mais que seja muito fraco a equipe do Bolívar, o Fluminense tem tido muita dificuldade de criação, mas o nosso papel como torcedor até o final acreditar, e sigo acreditando que o Fluminense vai se classificar, esperando que nesse meio tempo as coisas mudem um pouco. Eu esperava até uma mudança do técnico, mas não aconteceu nesse momento, mas que mude um pouco a postura dos jogadores e o que a gente vem encontrando das atuações do Fluminense dentro de campo. E jogávamos um dos melhores futebols do Brasil no início do ano, e hoje quase não se vê nada daquele futebol praticado pelo Fluminense. Então, falar mais uma vez sobre os jogadores, sobre o técnico e sobre o que aconteceu na partida. Sobre o técnico, mais uma vez, eu entendo que mexeu mal, porque mexeu mal não, demorou para mexer. Eu entendo que na questão da escalação pode ser que ele tenha acertado, esperando que o Fluminense pressionasse mais para encontrar o Castilho dentro da área. Isso não aconteceu. Tanto que no primeiro tempo, se não me engano, o Fluminense teve um chute ao gol. Então não aconteceu essa pressão, não existiu a necessidade de ter um centroavante dominador dentro da área. Então acho que talvez entrando com o John Kennedy para brigar mais por essa bola, para estar mais ligado, poderia ser a situação ideal. Entendo quando ele fala que o John Kennedy entra melhor durante as partidas, eu concordo com isso, mas a gente acha que não pode limitar a capacidade do jogador às boas atuações depois quando ele entra no decorrer das partidas. Mas o que fica mais escancarado é a demora para mexer, porque o Fluminense necessitando de vitória, perdendo por 1-0 fora de casa, praticamente ficando fora da Libertadores, ele mexer após os 30 minutos do segundo tempo. Isso não existe. Isso não existe. Não tem muito o que falar, não tem muito o que a gente conversar a respeito disso. Então, vamos falar sobre os jogadores. Mais uma vez, uma partida basicamente inoperante dos jogadores do Fluminense. Muito mal, capacidade criativa nula. Hoje a gente teve o bom retorno do Acosta, que traz um fôlego de vida para a equipe do Fluminense. Agradecer mais uma vez ao fisioterapeuta Filé do Fluminense, que possibilitou, né, o retorno do Acosta tão antes do que era esperado, e mesmo sem ritmo de jogo, mesmo sem o tempo de bola adequado, o Acosta mostrou por que ele é tão importante, porque faz tanta falta ao Fluminense, e já nos possibilitou ver uma melhora da equipe com a sua qualidade de passe, com a sua qualidade de associação. É nítido que os jogadores, quando estão ao redor dele, se sentem mais confortáveis e mais seguros. Então, trabalhar nessa recuperação do Acosta o quanto antes, porque vai ser de extrema importância para a equipe do Fluminense. Hoje a gente teve, como falei, uma partida inoperante na parte de ataque, e muito se vale para as escolhas que hoje estiveram em campo, que foi tanto do Castilho como do Canóbio. O Canóbio perdeu uma das situações mais claras de gol, que ele conseguiu nem acertar o gol, inclusive, né? Então acho que ali uma perna de pau, ao menos acertaria o gol, e nem sempre conseguiu. Então eu já falei sobre a necessidade do Fluminense ter pontas que ao menos contribuem com gols em algum momento, e hoje a gente não tem isso. E além disso, o Savarino teve mal também. Hoje o Savarino pouco conseguiu dar progressão nas bolas, nas jogadas que chegavam próximas a ele. E também o nosso centroavante, que num cruzamento lindo do Acosta, se eu não estou em erro também, numa jogada bem trabalhada rápida, ele simplesmente cabeceou o ombro dele e não conseguiu dar direcionamento para a bola. Então a gente espera que quando essa bola chegue à área, ele tenha o domínio do espaço, consiga se posicionar bem para cabecear bem, para conseguir fazer essa finalização. Ele tem essa qualidade, mas hoje num momento muito importante para o Fluminense, ele ao menos conseguiu dar direção do gol para essa bola. Então o Fluminense passou sufoco no jogo todo. O Rivadavia não estava pressionando a todo momento. Claro que não, pô, eles eram líderes do grupo, ainda continuam, mas eles não tinham urgência nenhuma. Mas todas as vezes que o Rivadavia conseguia subir e chegar ao gol do Fluminense, eles levavam um tipo de perigo, principalmente nas bolas aéreas. Antes de falar das bolas aéreas, a gente tem que agradecer mais uma vez ao Fábio, que possibilitou que a gente saísse com o empate da Argentina, porque as bolas que foram ao gol, que tiveram na disposição para que ele defendesse, ele defendeu. No lance do gol ele não teve culpa alguma. Lance do gol esse, que a gente vai voltar a falar a respeito da bola aérea do Fluminense, defensiva, que é um nada. Independente da dupla de zaga que atua, independente da composição que tiver em campo, independente do tempo de jogo que tiver, o Fluminense não consegue defender bem as bolas aéreas. E isso acontece desde o início do ano. E eu quero não crer que o staff
do treinador, eles não olhem para isso com carinho. Porque um time que sofre tanto com as bolas defensivas, seja por escanteio, por lançamentos à área, por bola parada em faltas, se não olhar com carinho para isso, como a gente vai buscar ser campeão de alguma coisa? Entendeu? Então isso vem acontecendo, como eu falei, independente da dupla de zaga. Hoje, mais uma vez, o jogador entra entre o Ignacio e o Freitas, a dupla de zaga, que estava como titular. E isso vem atormentando a cabeça do tricolor desde o início do ano. Isso precisa ser corrigido para que a gente almeje coisas maiores. Hoje eu esperava que ao menos ele desse mais um pouco de oportunidade para mediar em frente na zaga. O zagueiro, seja o James ou seja o Ignacio, que estão compondo junto com o Freitas, não estão fazendo boas partidas. Entendeu? E pós alguns momentos do jogo anterior, eu imaginei que ele pudesse dar essa oportunidade para o Mijan jogar um pouco ao lado do Freitas. Enfim, a gente tem, além das coisas ruins que a gente veio para falar, a gente também tem alguns pontos bons. Antes de passar para os pontos bons, eu esqueci de falar do Hércules, que teve uma partida bem abaixo. Inclusive, pior que o Nonato estava retornando de lesão. Isso suposto, o Guga continua fazendo boas atuações e tem impressionado a qualidade dos cruzamentos que o Guga tem lançado para a área, buscando seja o Castilho, John Kennedy ou quem quer que seja que esteja lá. Então, defensivamente tem as suas deficiências, mas ofensivamente tem contribuído. Já falei da Costa, não tem muito mais o que a gente acrescentar. E mais uma vez o John Kennedy. Parece que já fica um mantra do Zubeldia segurar o John Kennedy para entrar na partida e todos os torcedores, o mundo basicamente olhando e sabendo que o John Kennedy vai entrar e decidir mais uma vez. Mas agradecer ao John Kennedy por esse gol que nos deixa vivo. Foi um gol chorado, não foi um gol bonito, mas mais uma vez entra com força, com vontade, com garra e com determinação para poder mudar a história do Fluminense no jogo. Então, fora isso, não tem muito que a gente falar. Eu quero convidar a todos nós tricolores para mais uma vez, semana que vem é a Copa do Brasil, mas na próxima semana estar muito ligado, seja no Maracanã, seja em casa, assistindo pela televisão, mas continuarmos torcendo e não abrimos mão do Fluminense, e vamos nos classificar, mas o Fluminense precisa da gente, independente de diretoria, do treinador, e temos muitas questões de alguns jogadores que estão muito abaixo, mas nós como torcedores do Fluminense, a gente tem que se manter aqui de pé e apoiando a nossa equipe. Show? Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Lembrar sempre, deixa o like, dá essa moral no conteúdo, além de peço para vocês também de estar seguindo o nosso perfil, porque muita gente assiste o conteúdo e esquece de deixar um like, de seguir aqui o canal, isso ajuda demais no crescimento do trabalho, na divulgação do trabalho também. Lembrando sempre que o Cal, do canal Sou Mais Flu, está postando notícias diárias, informações a respeito do nosso Fluminense, então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, segue lá, porque é um canal de confiança, um trabalho muito bem feito. Show, muito obrigado, quero agradecer vocês. Nos vemos na live de Fluminense Vitória, 6 horas no sábado. Conto com a presença de todos vocês. Saudações tricolores e um abraço.